Minha saudação a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na nossa TV Serra, canais 26 e também 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Quero cumprimentar todos vocês, é muito bom estarmos juntos. Começa a partir de agora o nosso segmento do telejornalismo local com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, a nossa programação local. Vocês nos acompanham aqui pelos canais 26 e também 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, ainda pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Curte a nossa página, segue a nossa página, ali tem todos os conteúdos do dia e ainda também tem a entrevista do dia que você pode assistir a hora que quiser. Tem o nosso canal no YouTube, então com tudo que é produzido pela TV Serra, tá tudo armazenado aí. E ainda também temos o nosso site www.tvserra.tv, é só isso, tvserra.tv, ali você tem conteúdos do dia, as reportagens do dia e ainda também um streaming com a programação que passa ao vivo nos canais da NET, 24 horas programação ao vivo também no nosso site. Esta é a TV Serra fazendo tudo para estar junto de vocês. Estamos respeitando os protocolos, eu quero pedir a licença agora para fazer a remoção da máscara também, mas a gente precisa continuar se cuidando. Gente, máscara vai continuar por um bom tempo, pelo jeito ainda. Vamos higienizando as mãos com álcool em gel, na medida do possível evitar aglomeração de pessoas. A gente teve ali no final de semana, sábado, domingo, em Porto Alegre, em Caxias do Sul também, aglomeração de pessoas novamente. Não é que não possa. Se realmente for para o trabalho, para a atividade profissional, ainda dá para tolerar, mas precisamos ter bom senso. Os números da pandemia estão caindo, não é porque agora caiu que a gente, como a gente diz no ditado popular, vamos abrir a porteira e a boiada vai passar. Não é desta forma, vamos com cuidado. Recebo hoje aqui nos estúdios da nossa TV Serra para o nosso bate-papo o engenheiro civil Gilmar Senhório, conhecido Gili. Há algum tempo que ele não vinha mais aqui nos estúdios da TV Serra e eu senti falta dele, por isso o convidei e gentilmente ele nos atendeu o nosso convite. Gili, te agradeço pela oportunidade, fique à vontade se quiseres remover a máscara, se sentires a segurança para tanto, fique bem tranquilo, bem-vindo. Olá, tudo bem? Então, vou aceitar a sugestão do Leandro, fico mais à vontade. Dizer do prazer de estar aqui de volta, muito à vontade, porque a pauta é assunto construção, é o meu dia a dia, saudades dos espectadores da TV Serra, então sempre bom estar aqui e poder a gente colocar a conversa em dia, né, Leandro? Com certeza. Deixa eu fugir um pouquinho da pauta, porque tu és um profissional, uma pessoa da nossa comunidade com um conhecimento muito grande. Qual é a tua leitura também, a tua interpretação sobre o momento da pandemia, da Covid-19? Tivemos momentos complicados. Como cidadão, o que você pode falar para o nosso telespectador? Eu faço coro ao que tu disseste anteriormente, que embora os números sejam alentadores, né, a gente não deve se descuidar, em hipótese nenhuma. Eu tenho para mim ainda uma coisa que corrobora no sentido desse aumento. Eu tenho uma filha médica, a Júlia, ela atualmente está fazendo uma especialização em oncologia na Santa Casa, então ela está tipo linha de frente. E tudo que ela no meio e na linha de frente. E tudo que ela me diz é o seguinte: se possível, pai, fique em casa. E a minha outra filha, que é a mais jovem um pouco, que é a Mariana, que é a gêmea do Marcelo, então esta, em pouco tempo, será farmacêutica. Farmacêutica. Que tem uma preocupação idêntica, ou até maior às vezes, porque então nela cabe essa análise de toda essa parafernália de medicação, de tratamento precoce e de tantas outras coisas que a gente já teve oportunidade de discutir em casa, né? Então, tipo, eu sou um cidadão que está, vamos dizer assim, diariamente preocupado, muito preocupado por todas essas questões, e a gente teve em questões profissionais, muito de frente, perdendo muitos amigos, tendo muitos entes queridos com sequelas, né? Então não tem como não trazer uma preocupação. É extremamente preocupante, o quadro ainda é, e ainda, como tu disse, demanda
muito cuidado. Com certeza. Até porque a própria pandemia, ela nos colocou numa mudança muito grande, né, Gili? Nós fomos obrigados, não teve meio termo, eu vou pensar, eu vou... Não, implantou uma mudança muito grande na forma de relacionamento das pessoas, na forma do trabalho também. Bom, só que daria um programa para a gente falar sobre muito, né? Mas, enfim, as mudanças são inegáveis trazidas pela pandemia, né? Uhum. E eu, que tenho 2 acadêmicos, um de farmácia agora e um futuro engenheiro, eu ainda, de maneira acessória, também fiquei muito preocupado com a questão da educação, né? Porque a gente teve que se reciclar no sentido de se adaptar a uma modalidade de que a gente não conhecia, que era o ensino à distância virtual, né? O virtual, né? Então, as próprias escolas, o medo ali semeado em corpo docente, em corpo discente, todos muito complexo de se fazer e difícil de analisar os atos consequentes desse tipo de coisa. Agora, inegavelmente, a gente precisa fazer e se curvar a nossa capacidade de adaptar. Eu achei fantástico isso aí, do ponto de vista... Surpreendeu? Me surpreendeu. Num curto espaço de tempo, como que nós aprendemos a fazer isso? Ou de maneira totalmente através da educação à distância, virtual online, ou então do sistema semipresencial, que eu achei bastante razoável, né? E só me preocupa um pouco, como eu digo, porque eu já ouvi educadores, muitos são preocupados exatamente pela falta da presença do professor em sala de aula. Com certeza. Mas isso sobretudo as séries iniciais, né? Isso, o início, a alfabetização. Então, mas é uma preocupação muito mais de cidadão, né? Porque, como eu coloquei, os meus já estão em quase nível de formação, né? Então, me preocupa mais, Leandro, pelo que eu sei, tu tem um menino, e é sempre essas questões que sempre demandam muito mais a presença do mestre do que simplesmente o ensino, né? Porque a gente às vezes precisa diferenciar o ensino da educação, né? Essas questões eu acho que do ensino a gente resolve, mas essas questões da hierarquia, da educação, essas talvez demandem um pouquinho mais a presença do professor em sala. Eu tenho um menino de quase 6 anos e me preocupa muito também. Por exemplo, a questão assim, ele pega o meu celular ou qualquer celular e ele tem uma agilidade que o pai não tem essa agilidade, mas é uma geração que não para, está assistindo aqui, daqui a pouco já pula para o outro, daqui, de lá. Quer dizer, é uma geração que não se satisfaz com qualquer coisa. E também ele foi impactado, teve o ensino à distância, agora voltou para a sala de aula. Aliás, Farroupilha é um dos poucos municípios que tem as aulas, todas elas presenciais também, mas nós vamos ter um rombo na nossa educação, vai ter uma lacuna, vai ter uma falha, tem uma deficiência. Como nós vamos corrigir isso lá na frente? Aí vai ficar a grande interrogação. Bom, agora eu quero linkar para a pauta do programa especificamente também, até porque essa questão da pandemia, ela não está dissociada do que a gente vai falar. Mas eu queria te ouvir muito e te provocar, Gilmar, como é que está o setor da construção civil? A gente tem visto alguns nichos da economia que vão de vento em pompa, né? Estão indo muito bem. Outros não estão indo bem, outros estão com muitas dificuldades, quer dizer... Tem de tudo na movimentação econômica. E aí a gente tem alguns fatores que acho que me preocupam, a falta de matéria-prima para alguns segmentos. Nós temos o aumento da taxa de juros, que ela tem esboçado aumento nos últimos tempos, aumento da energia elétrica, vem aí o problemão sério do Brasil, a crise hídrica que o país atravessa, essa crise institucional que o país está atravessando também na esfera política, judiciária, o aumento do próprio combustível também. E no meio de todo esse celeuma, Gili, como é que está o setor da construção civil? Eu diria assim, numa análise mais local, eu vejo que a gente está quase, como sempre disse, numa região específica aonde nós temos uma grande área produtiva, nós temos um excelente PIB, e isso normalmente, Leandro, coloca a condição da construção como que se desse para fazer um parênteses. Eu não diria bolha, porque dá para dizer que a construção tem tido números muito alentadores. Há inegavelmente uma demanda para determinado tipo de imóvel, né?
eu não vou entrar no mérito assim de que tipo, se ele é um 2 quartos, 3... É um imóvel que tem um limite de teto, Leandro. Esse número, ele gravita hoje em torno de R$300 mil, para que o espectador... Até 300 mil. É um número que gravita ali. Ele pode ser um pouco mais, ele pode ser um pouco menos, mas ele é basicamente um número que está dentro dessa realidade. Me dizia o nosso colega do escritório, Marcelo, que a Caixa tem catalogado, se não me engano, mais de 400 pretendentes para imóvel desta natureza. Isso era uma coisa até que valeria a pena fazer uma checagem. Uma pena que está ruim hoje, porque esses normalmente, os para-choques desses, eles estão difíceis de acessar, né? Mas me disse o Marcelo Sordi, nosso financeiro do escritório, essa é a realidade. Então, inegavelmente, espectadores, há uma demanda, e essa demanda nunca deixou de existir. O que tu coloca com propriedade para aquele que está aqui do outro lado e que produz esse imóvel? Incerteza. Insegurança. Insegurança. Por onde, meu espectador? Porque nós vivemos uma insegurança política, porque nós vivemos uma insegurança econômica, e isso se reflete naquilo que colocou na introdução da fala. Olha, nós tivemos um final de ano em que não existia aço para ser entregue. Os materiais derivados hoje do plástico, PVC, todos com dificuldade de entrega e um valor muito acima da inflação no preço final. Agora, junto com a construção civil, também isso está verificado na indústria automobilística, demanda de componentes eletrônicos, numa área que a gente também lida, elevadores e outras coisas. Hoje, basicamente, componente eletrônico. O elevador hoje é muito pouco mecânico. Ele é muito mais eletrônico. 80% dele, 80% todo o funcionamento da máquina num automóvel. Idêntico. Sim. Um paralelo para quem teve um automóvel mais antigo em relação ao automóvel de agora. Antigamente mecânico, elétrico, hoje é eletrônico. Então isso é ruim, porque o que faz? Eu sou o construtor, eu vou colocar um imóvel no mercado. Será que eu vou conseguir entregá-lo pelo valor estimado? A gente nota nos limites também de financiamentos, a taxa Selic subindo. Isso reflete logo ali adiante. Parece pouco, mas o pulo é grande, hein? É grande. Por quê? Os financiamentos, eles não são financiamentos de 4 anos ou 5 anos ou de um crediário. São longos. Um crediário que tu faz para adquirir um refrigerador ou alguma coisa dessa natureza, ou até mesmo um automóvel. Os créditos imobiliários, a grande maioria deles inicia com 20 anos. Então pensa, tu é o dono do banco, Leandro, que garantia tu tem? Que segurança tu não vai ter que colocar para garantir que daqui a 20 anos tu vai ter? Isso tudo é o que coloca a construção civil numa espécie de um marasmo, assim, a dificuldade de se investir com a segurança. Para isso tu precisa de uma empresa sólida, uma empresa que está equilibrada economicamente, numa empresa que está capitalizada. E como conseguir isso num país desses? Eu posso falar pela nossa empresa que é uma empresa de 40 anos. Essa credibilidade, essa solidez, ela se conquistou. Mas imagina, meu filho está saindo da faculdade. Com que segurança e com que garantia ele vai montar uma construtora, Leandro? Com que credibilidade alguém vai confiar nele para o seu imóvel, para adquirir o seu imóvel? Mas a demanda existe. A demanda existe. Essas outras coisas é que compõem o nosso cenário. E não é só o cenário da construção. Em todos os campos. Há uma insegurança em várias áreas no campo econômico. E no meu ponto de vista, nós vamos continuar com essa insegurança, porque o ano de 2021 era isso, eu acredito que vai até o final do ano. E aí nós entramos em 2022 e a tendência é só piorar, porque nós vamos ter eleições. E via de regra, quantas conversas a gente já teve, né, Gili, que a eleição, ela sempre deixa o ambiente ainda mais nebuloso. Se a gente já vem mal agora com a eleição, só vai ficar um pouco pior ainda, porque e ainda mais no momento que nós estamos vivendo de muita radicalização. Nós estamos vendo no Brasil uma grenalização. Ou tu é A, ou tu é B, ou tu é Lula, ou tu é Bolsonaro. Isso não é bom para o país, né? Eu diria assim, é um ambiente quase bélico, né? É preocupante, né? Porque tu não consegue ver
uma terceira via, uma quarta via. Ou é a favor ou é contra. Isso é polarização, é grenalização. Isso para o campo político é péssimo. É péssimo. E nós vamos viver isso inegavelmente, né? E a gente vê bem definido setores que estão mais alinhados à esquerda, setores que têm alguma... À direita. À direita, né? Então tu vê mídia, tal, vinculados... E o empresariado, o capitalista, via de regra... À direita. E muito complexo esse ambiente. Inegavelmente a leitura está correta. Teremos um ano de 2022, se não fizermos investimentos em 21, o compasso de espera vai se materializar em 2022 com toda a certeza, com toda a segurança. Não restam dúvidas. Até que se definam as regras do jogo, até que se definam candidatos, até que se definam essas políticas todas, estaremos em outubro do ano que vem, exatamente nesse... Daqui a um ano. Migrando para esse período daqui a 12 meses. 12 meses. Muito preocupante. Me preocupam exatamente essas questões de empresas cujo capital depende de contração de financiamentos e coisa, me preocupa muito, né? Deixa eu voltar à questão da construção civil também, até dar uma ideia para nós, porque tu és do setor, tem, claro, a senhora engenharia com mais de 40 anos, enfim, mas tem outras construtoras aqui no município, tem muitas obras sendo feitas aqui, tem muitos prédios subindo, traça uma leitura para nós nesse sentido. Valeria a pena fazer uma análise, Leandro, um pouquinho mais abrangente. Vou ver se eu consigo ser sucinto. Vai lá. Para que o espectador entenda, esse universo de obras que a gente está tendo em Farroupilha, ele é mérito um pouco da nossa capacidade de atração desse investimento, mas ele é também fruto de uma facilitação construtiva que o nosso plano diretor estabeleceu e que já vinha estabelecendo, que são uma capacidade construtiva maior do que a região que nos circunda. Vou dar um exemplo. O que mede a capacidade construtiva de um terreno em qualquer lugar de Farroupilha é uma sigla, Leandro, chamada IA, é o Índice de Aproveitamento. O que é essa sigla, para que o espectador entenda? É tomar a área do lote e multiplicar por esse número que diz quantos metros eu posso fazer. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Eu tenho um terreno de 800 metros no centro da cidade, zona central. Zona central. Eu construo 5 vezes a área desse lote. Ou seja, num terreno de 800 metros, eu edifico 4.000 metros. É assim a regra. Como é que eu quero edificar esses 4.000 metros? Bom, eu posso fazer 10 andares de 400, eu fiz os 4.000 metros, né? É assim que a regra funciona. Isso que acontece na parte mais central da cidade, que dá definidas como a zona de uso A, a de aluno, e também na zona BC, que foi fundida, a B e a C foram fundidas na administração passada, cujo índice de aproveitamento é 4, é multiplicar a área do terreno vezes 4. Então, isso é um índice bom, é um índice de capacidade construtiva muito bom, na opinião deste profissional. Por quê? Porque, salvo um juízo mais apurado, na vizinha Caxias, o índice máximo é 2,4, Leandro. Na vizinha Bento, é bem parecido. Em Garibaldi e em Barbosa, não se faz mais do que 5 pavimentos, independente da zona de uso. Em Flores da Cunha, idem. Então... Nós estamos acima. Claro. Não precisa ser gênio para saber que com um lote idêntico em Farroupilha, ou em Barbosa, ou em Garibaldi, eu edifico muito mais em Farroupilha. Eu edifico o dobro do que eu edifico em Caxias. Eu edifico o dobro do que eu edifico em Bento. Pode subir mais, em outras palavras, Posso construir mais. Sim. Pode fazer mais. Né? Então, eu acho que nós nos tornamos atraentes ao investidor nesse sentido. Farroupilha é mais verticalizada na construção. Mais verticalizada. O potencial construtivo maior. E ainda posso adquirir, por uma questão eu posso ainda incrementar um pouco mais nesse índice, comprando um índice de natureza pública. Posso incrementar em até 25% esse índice nas zonas de uso A e BC e 50% do índice na zona E e de escola, que é mais ou menos toda a área de bairros, a área de menor potencial construtivo que a gente tem. Então, tu vê bastante prédios sendo erguidos, boa parte pelos profissionais e pelas construtoras da nossa cidade, mas se tu der uma procurada, Leandro, vai encontrar construtoras de outra cidade. Sim. Vai encontrar construtoras de outra cidade que se sentiram atraídas exatamente por este potencial construtivo que é
que é melhor. É um diferencial de Farroupilha diferencial com a região. Exatamente. Sim. Então, é por isso que eu vejo que nós fomos agraciados, vamos dizer assim, porque eu não vejo nada de mal nisso, é bom para o município, né? Porque no momento em que tu bota uma unidade habitacional para ser produzida, tu tem toda uma rede de ganhos que se envolvem disso, seja o comércio, toda a parte pública, a questão dos impostos que advirão, né? Tu tem toda uma gama de ganhos. Empreender é salutar para qualquer município, de quem é fácil. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a parte final do nosso bate-papo, hoje com a presença aqui nos estúdios do engenheiro civil Gilmar Cione. Só para brincar com ele me disse antes de começar o programa, 20% engenheiro civil e 80% cidadão farroupilhense, é isso, né? 10 engenheiro, 10 construtor e 80 cidadão. 80% cidadão. Então a gente volta em seguida. Se tem uma coisa que todas nós queremos no inverno, é se sentir quentinha e confortável, não importa onde. E é para isso que a Malharia Anselmi preparou um outlet para você, com grande variedade de produtos e super descontos. Outlet Anselmi em Farroupilha, atrás do centro de compras ao lado da rodoviária, na Rua Silveira Martins 660, bairro Volta Grande. E pode vir tranquila, estamos respeitando todos os protocolos de saúde. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Uniaselv, presente com 3 polos na região. Polo Uniaselv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo Uniaselv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas,
Mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$ 39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem! Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do SESC? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O SESC é para todo mundo, inclusive para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do grupo Big Fer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Já estamos de volta aqui na nossa TV Serra, a minha, a sua, a nossa TV, a TV de Farroupilha. Nós nos encontramos por aqui, é o momento em que a comunidade de Farroupilha também tem a oportunidade de ver pessoas da comunidade aqui. Então a TV Serra é esta vitrine, esta janela também para esta oportunidade. Nosso convidado hoje é o engenheiro civil Gilmar Senhor, o conhecido Gili, que está com a gente aqui nos estúdios. Estamos falando bastante também sobre a construção civil. Falei também sobre construção civil porque a gente já gravitou por outras temáticas também. Ainda dentro dessa questão da construção civil e que envolve uma área que talvez o Gili não tenha todo o conhecimento, mas ele tem mais para nos passar, eu tenho observado e tenho ouvido muitas críticas também, muitas reclamações de pessoas sobre os aumentos que os aluguéis tiveram depois da pandemia no ano passado, nesse ano também, enfim, uma média de 25%, 30%, gente que tem aumentado a inadimplência, não tem conseguido dar conta da própria demanda. Eu não vou dizer de que os aumentos eles sejam ilegais, porque se os contratos locatícios estão atrelados, ligados ao IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, o estouro foi grande, deu uma boca de jacaré daquele tamanho, né? Então está de 25% a 30%. Então, os aumentos podem ser legais, mas me parece que eles estão indo contra o momento que nós estamos vivendo economicamente, né, Gili? Sim. Eu posso dizer assim, ali pela Senhore, eu não cuido muito da parte comercial, é o Luiz, meu irmão, que faz mais essa parte comercial, faço mais parte técnica ali do escritório, mas eu tenho visto assim, é exatamente essa leitura também, Leandro. O IGPM, comparado com outros indexadores, ele fugiu dos normais, porque a gente tem uma poupança, um rendimento dessa natureza que foi 1/3 do valor do IGPM. Então, isso... Se chegou, né? Nós lidamos muito na construção com outro indexador chamado INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que mede exatamente essa variação que a gente falou no segmento anterior,
da ausência de determinado tipo de produto, de uma outra variante que em alguns casos compõe pouco mais de 30% do custo da construção, que é mão de obra, Leandro. Né? Então, esses fatores. E o INCC, para nós, ele é um índice que melhor nos representa. Ele é bem apropriado, porque ele mais justo na visão de vocês. Tem a credibilidade pública, se bem que outro também que nos mede bastante é o custo unitário básico, que é o CUB, né? Sim. Isso é vinculado ao Sindicato da Indústria da Construção Civil, mas ele não é um índice público, ele é um índice representado por um sindicato patronal. Sim. Uma categoria. Uma categoria. Então, isso é um pouquinho questionável do ponto de vista de que ele pode ser medido, vamos dizer assim, atendendo um interesse, que não seja o de natureza. Embora ele é um excelente indexador, é confiável plenamente. Daquilo que tu falava, Leandro, na Senhore, olha, raríssimos casos dos que eu soube que o Luiz não sentou na mesa e não negociou. A pandemia, nossa, todos os contratos foram revistos durante esse processo. Porque, querendo ou não, Leandro, logo nós vamos ter 2 anos de pandemia. Porque é fevereiro do ano que vem, então nós já estamos há mais de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então não teve contrato que não passou ou que não se precisou. Que não venceu. Que não venceu. Então, e outra, na qualidade de proprietário, de locador, como não fazer parte desse processo e não sentar para negociar? Tu tem que imaginar que está do outro lado do balcão. Empatia. E o Luiz, tenho certeza, negociou com todos, dentro da mesma regra, sendo para todos. Então, o indexador ficou aquém dos indexadores mais módicos, daqueles com o qual o dinheiro rendeu, e, inegavelmente, a pandemia atrapalhou bastante a grande parte do comércio, muito. A indústria, talvez um pouco menos, porque houve uma brandura, mas vamos dizer assim, né? Os rigores em relação a fechar e fazer foram, na minha opinião, menos rigorosos para a indústria do que foi para o comércio. Então, inegavelmente, o número foi alto e não teve outra saída que senão negociações, e ainda talvez nós vamos enfrentar reflexo disso nos próximos reajustes, né? Até porque me parece que tem 2 questões, né? Tem aquele proprietário de imóvel que vai seguir o contrato, não vou negociar, é isso que está aqui. Eu estou dizendo que ele é legal, sim. O aumento é legal, se está no contrato é legal, mas vai ter aquele outro lado daquele proprietário de imóvel que vai entender que, embora ele possa praticar a correção legal, ele vai ser sensível ao momento econômico que nós estamos vivendo. Talvez ele não vai ter a perda do contrato dele. Agora, aquele outro que pode não abrir mão, pode ser que ele inviabilize o seu negócio lá na frente, porque eu aprendi com o Gilmar Senhor isso. Ainda vejo muitas placas na cidade, aluga-se, e isso espelha uma realidade, né? Claro. Então, considerando que nós temos uma dificuldade locatícia, considerando que os valores que são praticados estão não injustos, não ilegais, mas um pouco acima do que o mercado paga, desconectados com a realidade de mercado, o que a gente vislumbra? O primeiro termômetro para a aquisição de um imóvel é a demanda locatícia. Então, se nós, em determinado momento, manifestar preocupação com muitas placas de aluga, muitas placas de vende, o que a gente está vendo? É que o momento para massificar investimento começa a ficar questionável. Por quê? Porque se tu não tem uma demanda locatícia exagerada, muito provavelmente vão diminuir as ofertas de compra. Sim. Vão diminuir as ofertas de compra. Não havendo ofertas, não havendo demanda de aluguel, haverá uma redução significativa nas compras. O investidor se retrai. O investidor, para produzir aquele imóvel, se retrai. Então, tudo o que nós falamos anteriormente, a questão da dificuldade, do nosso momento político muito complexo. Muito complexo. Então, a gente vive um cenário de preocupação. Pisando em ovos quase. Pisando em ovos. Agora, quanto tempo nós vivemos isso, Leandro? É tempo. Já eu não me lembro assim de dizer, eu lembro de olha, esse ano eu vejo tudo, vamos estourar a boca do balão.
Pandemia. Chapelo. Pandemia. Eu te disse aqui, não, eu acho que nós não temos problema. Sim. Eu acho que esse ano tem tudo para construção. Estourou a pandemia. A pandemia, todo mundo para casa, puxa vida. Então, uma hora dessas, quiçá, para a próxima geração, a gente enxergue um país, talvez, com um pouco de solidez política, talvez é disso que nós precisamos. Mas a gente não tem visto, eu pelo menos não tenho visto isso no cenário nacional. A gente não vê as coisas mudarem assim de maneira significativa, ao contrário, né? A gente nota as instituições fragilizadas, briga entre instituições. O meu espectador, as instituições deveriam ser sólidas. A gente deveria trocar as pessoas, não questionar a instituição, questionar a necessidade ou não do Supremo, questionar o Congresso Nacional. Né? Isso demonstra uma fragilidade. Afrontas à questão judiciária. Nossa, quer dizer, eu acho que nós estamos criando um cenário muito complicado para o Brasil também, porque até então a gente tinha as instituições funcionando bem, mas agora há um conflito grande entre as instituições, sobretudo com o próprio judiciário. E eu já disse aqui, eu tenho muitas críticas ao judiciário, muitas, eu não concordo com a postura do judiciário, mas não adianta nós brigar com o que está ali, nós temos que mudar a metodologia, talvez. Como é que acontece a chegada de ministros ao Supremo Tribunal Federal? Esse não é o caminho. Questionar eleições, vai ter eleições, não vai ter... Gente, isso é constitucional. Se não vai ter eleições, é golpe. Nós estamos num golpe, né? E retrocesso, na minha opinião. Retrocesso. E aí, tudo bem, vai dar um golpe no Brasil. Ótimo, dá, seja lá A, B ou C. O Lula vai dar um golpe, o Bolsonaro vai dar um golpe. Eu pergunto, quem é que vai sair perdendo? A população, o Brasil. Como é que nós vamos ficar com o mundo lá fora? Não, fecharam as portas, A nossa democracia ainda é jovem, incipiente, mas a gente precisa fortalecer ela. Eu não consigo ver outro caminho. Não consigo ver outro caminho. Como eu dizia, por isso que nós polarizamos muito, está complexo, porque é os extremos, e nós já tínhamos conseguido eliminar esses extremos, né? Os extremismos, tanto de direita como de esquerda. A gente precisa se reciclar nesse aspecto. E a gente nota, assim, inegavelmente, isto aqui pode ser bom, sim, mas se é deste candidato, não. Então é porcaria, eu não sou presta. Porque eu tenho que ser opositor a ele, embora seja uma coisa que pudesse dar frutos e render positivamente, né? Está muito ruim esse momento político que a gente vive. Para a gente arrematar o programa, eu quero te ouvir um pouquinho também a impressão de cidadão, trazendo para a nossa localidade aqui, para Farroupilha. Qual é a tua avaliação também do governo Fabiano Feltrin e Jonas Tomazini? Você conhece muito bem o Fabiano, conhece muito bem o Jonas. É claro que talvez é um pouco difícil fazer uma avaliação mais criteriosa, porque também o governo do Fabiano e do Jonas é impactado muito pela pandemia e muitas das ações de governo têm sido centralizadas corretamente, do meu ponto de vista, em função da própria pandemia. Mas o Fabiano está conseguindo imprimir o ritmo de trabalho que ele se propunha para o município de Farroupilha? Eu acho que é muito pouco tempo ainda para se ver isso. O que eu poderia dizer assim? Eu talvez fosse o prefeito, né? Eu talvez tivesse usado uma linha de ação muito parecida com essa. Deixa eu ver quem são os meus jogadores. Quem é que é do plantel aqui da casa? O plantel da casa é essa turma aqui. Bom, então eu vou contratar um treinador, meus secretários, e vou fazer o máximo com este plantel, que é o que eu vejo o Fabiano fazendo. Fusão de secretarias, tentando usar o máximo o funcionário concursado, minimizando CCs, minimizando esse tipo de coisa. Eu não sei avaliar se num curto espaço de tempo, ele já noticiou a economia. Desidratando a máquina pública. Desidratando aquilo lá. Agora, isso é suficiente? Eu não saberia dizer. O que a gente nota? Eu não posso falar de muitas secretarias, falo exclusivamente da minha, que é planejamento, e hoje fundida com meio ambiente. Eu acho que o esforço que a Cristiane, que já esteve aqui te dando entrevista, é um esforço hercúleo, é complexo, porque inegavelmente são duas secretarias extremamente possantes, de grande... E técnicas. E demandam muito conhecimento, demandam muita dedicação. Por isso que eu noto assim, como nós enfrentamos um problema de pandemia, houve uma retração natural das coisas, eu acho que pela minha secretaria
não houve grandes diferenças em relação ao que se produzia na administração passada, na questão da celeridade dos processos. Não houve grande alteração. Agora, está se desenvolvendo o trabalho com menos pessoas. Está se desenvolvendo o mesmo trabalho com menos pessoas. Eu não sei até quando e pela carga que tem. E qual é o limite também? Qual é o limite, né? Até quando isto poderá? Porque chega um momento em que essa ineficiência não justifica a não contratação de alguém. Né? No momento que os processos são muito lentos, no momento em que a pessoa que vai investir, aquele que vai edificar, ele começa a ter um processo muito retardado, com muita vagarosidade, é natural que está na hora de dar uma revisada e talvez colocar mais pessoas. Porque eu não consigo ver a grande economia que se faça num caso desses em relação à não contratação de um ou mais profissionais. A questão toda está em azeitar a máquina. A questão toda está em unificar processos, minimizar burocracia, né? Porque, para que também o espectador entenda, embora a administração seja única, as secretarias têm vidas independentes. As secretarias funcionam de maneira independente. Até ontem, por exemplo, se o Leandro quisesse constituir uma empresa, ele passava por, no mínimo, a mesma documentação por 3 secretarias, para licenciar o projeto, para obter a licença ambiental e depois na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para o licenciamento dessa empresa. E a gama de documentos que é exigida, eu não tenho comprovação, mas, Leandro, muitas delas são os mesmos documentos. Sim. Então, o que a gente nota? E agora, se tu me disser assim, Gílio, isso é fácil de fazer? Eu acho que é complexo. Mas isso era uma coisa que talvez pelo mundo informatizado, por uma porção de coisas, talvez se tivesse uma maneira de não exigir esse excesso de coisas, não é excesso, as exigências estão corretas. A questão de não demandá-las 3 vezes para o mesmo órgão, Prefeitura Municipal. Né? Então é muito cedo para fazer uma avaliação, mas eu noto o Fabiano extremamente comunicativo. Eu acho que ele está fazendo um governo, vamos dizer assim, de se mostrar bastante, né? De não ter receio. Colocou o Jonas, que eu acho que é um guri técnico muito bom, já tivemos oportunidade de conversar. Eu acho que ele tem os instrumentos bons na mão. É uma questão de usá-lo de maneira adequada. Bom, se o Gílio fosse prefeito, teria seguido a mesma linha do Fabiano. E daqui para frente, se o Gílio fosse prefeito, presta atenção, prefeito Fabiano Filtri, o que o Gílio faria? Eu não teria fundido essas 2 secretarias. Eu acho que eram secretarias que não... Eu sempre fui contra. Inclusive, esse está respaldado pela minha associação de classe, que é a FEA. A FEA não foi o Fabiano que fundiu, né? Sim. Foi ainda o final do governo... O Pedroso, que ele entendeu que tinha que fazer uma economia em função do início da pandemia, mas eu entendi que essas secretarias são muito possantes, extremamente técnicas, depende muito da função do secretário. Então, por isso que eu digo, tenho que elogiar a minha colega Cristiane, que ela tem um esforço bastante grande no sentido de conduzir. Mas, em determinado momento, eu não acredito que seja extremamente de uma economia significativa não ter uma pessoa... no planejamento e outra no meio ambiente. E outra. E nem se tiver que contratar funcionário, contrata. Não vejo que seja o problema. Não é aí que vai se produzir a grande economia, né? Não é com a redução de um salário, né? E sim do ganho na celeridade do processo. Com certeza. Gílio, obrigado pela presença. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Gilmar Signori, engenheiro civil aqui da nossa cidade, com a gente aqui nos estúdios, sempre um bom bate-papo. Hoje a gente aprofundou um pouco mais sobre a questão da construção civil também, e é uma análise de alguém não que vive de fora, de alguém que vive ali dentro no dia a dia da construção civil. Ficamos por aqui, voltamos a fazer uso da máscara. A todos um grande abraço, se protejam, nos protegemos ainda, é necessário todo esse cuidado. Até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia.